Sabe quando você está lendo um mangá que é incrivelmente bem desenhado e você pensa consigo mesmo, caramba, eu nunca vou conseguir desenhar isso aqui. É sobre isso que é esse vídeo. Não para fazer você se sentir mal, mas pra gente conversar aqui entre a gente quais são as melhores artes da história dos mangás. Essa é a nossa lista, tenho certeza que vocês têm a sua. Compartilha elas no final do vídeo e a gente conversa mais. Mas sem mais demora, vamos começar com a nossa lista aqui. Gantz é uma história simples, mas complicada. Faz sentido? Não se preocupa. Muitas vezes Gantz também não faz. Criado por Hiroya Oku em julho de 2000, a série conta a história de personagens que morreram e receberam uma segunda chance de continuarem vivos. Mas para isso, eles precisam seguir as ordens de uma bola negra e matar aliens, variando entre demônios, dinossauros e até mesmo aquele garoto verde estranho do Akira. Cumprida a missão, eles podem voltar às suas vidas normais, como se nada tivesse acontecido, até serem convocados novamente. Façam 100 pontos, esses os quais são acumulados com os monstros mortos, e assim vocês poderão se ver livres definitivamente desse inferno. Agora, dito dessa forma, Gantz parece bem bobo. E sim, muitas vezes ele é muito bobo. E olha que eu nem comecei a falar da gangue de vampiros. A questão é o quão adulto é o traço e o quão violentas são as missões. É tudo muito criativo e principalmente espetacularmente bem desenhado. E não vamos focar na sexualidade exacerbada da série. Muitas vezes parecendo uma obra que, vamos ser honestos aqui, quase uma obra pornográfica. Gantz não possui as características de um shonen tradicional, mas sim um seinen, ou seja, uma obra direcionada para um público mais adulto. A arte de Gantz é mais realista, com belos traços, belíssimas ilustrações, mesmo que de uma forma um tanto curiosa, pois as faces dos personagens geralmente possuem traços mais limpos, e até mesmo mais simples, sem grandes detalhes, mas ainda assim conseguem ser muito belas de serem vistas. Mas existe um ponto em que a série se destaca. E eu não tô falando da pornografia, gente. Pelo amor de Deus. É sério, eu não tô. Eu estou falando da escala. A forma como Gantz ilustra acontecimentos grandiosos é primoroso. Monstros gigantescos mostrados à distância, destruindo cidades inteiras, são constantemente impressionantes. Tudo executado de uma forma fantástica, extremamente técnica e com o esmero de um verdadeiro mestre no desenho. Lembra aquelas cenas de Godzilla, daqueles filmes de kaijus? A profundidade, os detalhes do cenário, tudo é igualmente muito bem feito. As cenas de ação, inclusive, não ficam devendo em absolutamente nada, sendo épicas e bem empolgantes de serem lidas. Uma ótima opção para quem quer um mangá bonito, adulto e ultra violento. E antes que eu me esqueça, fique longe do anime. Não vamos falar daquele final do anime que eu vou ficar nervoso aqui. Além de ser possivelmente a única série da qual teve 3 finais diferentes. E todos foram ruins. 2 no anime e 1 no mangá. Mas uma coisa de Gantz da qual é indiscutível é a qualidade técnica com relação ao seu traço. O mangá conseguiu uma certa popularidade, pois conseguiu reunir características das quais costumam atrair muito a atenção do público. Entre eles a sexualidade, violência, e é basicamente isso. Que é igual a 180 graus. Professora! Sim? O Kurama tá de pinto duro. E vocês acharam que eu iria pro próximo sem mostrar essa cena? Agora vamos pro próximo da lista, Satsuma Gishiden e Kubidai Ryukenin. Ô nomezinho complicado de falar, editor. Eu sei que muitos podem ver como trapaça eu colocar 2 obras diferentes na mesma posição, mas como ambas possuem o mesmo traço, por serem criações do mesmo autor, o Hiroshi Hirata, e até mesmo o cenário onde ocorrem as histórias é o mesmo, então achei justo colocar ambas as obras em destaque. Agora, resumindo ao máximo ambos os mangás, para que esse vídeo não fique muito longo, Kubidai no Ryukenin, conhecido no Brasil como O Preço da Desonra, conta a história de um espadachim que age quase como um cobrador de impostos. Como assim? Bom, durante as guerras de samurai, quando um guerreiro era derrotado e não estava lá muito afim de ser morto, ele assinava uma provisória com o valor de sua vida. Digamos que você tenha sido derrotado em combate por um samurai, e ele está prestes a passar a faca em você. Mas para não morrer, você assina um documento com sangue,
prometendo valor e dinheiro para que esse guerreiro não te mata ali agora. O ponto é que provavelmente você não tinha dinheiro consigo naquele momento. Então, com aquele documento assinado, eventualmente um espadachim habilidoso, conhecido como cobrador de provisórias, viria até você para cobrar pelo dinheiro combinado. Agora a questão é que nem sempre a pessoa vai ter conseguido juntar todo o dinheiro. Ou nem sempre ela vai querer pagar por aquilo que prometeu. E muitas vezes também o valor cobrado é surreal. E a pessoa apenas assinou aquilo porque não havia alternativa. E dessa forma uma série de histórias vai se desenrolando. E o mais impressionante, essas coisas aconteceram de verdade. Não as histórias em si, mas o cenário como um todo. Esses acordos realmente existiram, assim como os cobradores de provisórias. E quanto a Satsuma Gishiden? Bem, conhecido no Brasil como Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma, o mangá conta a história de um Japão feudal, onde os samurais se tornaram guerreiros decadentes com o fim das guerras. Não tendo mais para onde ir, eles acabaram se ajustando na sociedade como podiam, para não morrer de fome. O problema é que muitos desses guerreiros não conseguem se ver livres do combate. Muitos deles ainda ostentam os seus títulos nobres e abusam desses títulos para maltratar as pessoas, se verem como pessoas superiores a uma classe inferior. E o clima é tão absurdo, é tão denso, é tão pesado a atmosfera no Japão, que todo o cenário parece um barril de pólvora prestes a explodir. Ainda não se sentiu convencido? Então eu digo isso pra você. Lê só as primeiras 20 páginas. O começo da história é um negócio tão bruto, tão absurdo, que você vai se sentir no dever moral de ler até o fim. Aliás, é uma pena que uma lenda dos mangás como essa seja tão relativamente desconhecida aqui no Brasil, pois esse é sem dúvida um dos maiores autores japoneses de todos os tempos, tanto pelo seu traço quanto pelas suas histórias. Quão genial é Hiroshi Hirata? Bom, ele é considerado no Japão como o maior escritor de mangás de samurai ainda vivo. Inclusive, ele foi ocasionalmente chamado de Akira Kurosawa dos mangás. E sim, essa semelhança existe de fato. Suas obras também não são de característica shonen, como o público brasileiro está mais acostumado, mas sim um gekiga, ou seja, um mangá mais adulto, mais sério, mais realista. Seu trabalho retrata um Japão mais antigo, dos tempos feudais, utilizando-se de diversos elementos históricos e curiosos daquele período para montar não só o cenário, como também todo o roteiro. Sério, são histórias incríveis, com personagens maravilhosos, sempre retratando o samurai e o código do Bushido. E claro, sem deixar de destacar, uma arte fenomenal, que já acompanha um trabalho riquíssimo. Outro detalhe interessante, esse mais relacionado ao criador da série, o Hiroshi Hirata não é só uma figura sensacional. Sério, ele é uma pessoa realmente engraçada. Mas o homem é também um mestre de caligrafia. Sério, a letra dele é surreal. É tão bonita que ele foi chamado para escrever o título de outras obras, como O Virgem Depois dos 30 e Akira. Pois é, o logo emblemático de Akira foi escrito pelo Hiroshi Hirata. Quando Katsuhiro Otomo estava trabalhando em Akira, ele queria que o logo da obra fosse feito por alguém excepcional nesse departamento. E o maior especialista em caligrafia naquele momento era o Hiroshi Hirata. Inclusive, fica aqui a recomendação dessas obras. Elas foram publicadas pelo Pipoca e Nanquim. É um trabalho magistral que essa galera fez e a qualidade do produto ficou perfeita. É indiscutível a qualidade dos trabalhos do Pipoca e Nanquim. Eles realmente mandam sempre muito bem. Aliás, a gente estava falando de Akira. Uma das obras japonesas mais influentes de todos os tempos tem que estar nessa lista. Para pessoas que estão ligadas na cultura pop, em especial a cultura japonesa, é quase impossível não reconhecer a famosa moto vermelha do Akira. Que, pelo amor de Deus, gente, a moto vermelha do Kaneda. Não vamos fazer o novo Mario Verde ou Zelda aqui de novo, por favor. E sim, uma das animações mais incríveis de todos os tempos foi animada pelo estúdio TMS. Estúdio esse responsável por obras como Lupin the Third, Monster Rancher, Hantaro, The Real Ghostbusters, Batman The Animated Series, Tiny Toons, Animaniacs e a primeira temporada de Tio Patinhas. Ok. Bom, tudo bem, vamos falar de Akira agora. Criado por Katsuhiro Otomo, Akira é um marco da ficção científica. Todo mundo que está por dentro dos animes em algum momento vai ouvir falar dessa animação. Mas infelizmente o mangá acaba não recebendo seu merecido destaque.
muito pela popularidade merecida, inclusive, da qual o anime acaba recebendo. O traço é belíssimo, limpo, cheio de detalhes, com acontecimentos e cenários gigantescos. Tudo isso é fato, mas um detalhe extra que acaba conquistando essa elevada posição no ranking desse vídeo. Estilo. Akira tem muito estilo. Os cenários, o universo, as roupas, os veículos, os acontecimentos mais grandiosos, tudo isso fica na cabeça de qualquer um que lê o mangá. Akira pode não ser a obra mais bonita da história, mas sem dúvida é uma das mais inesquecíveis. Com a quantidade de textos e balões relativamente baixa por página, tendo muitas e muitas delas as quais contêm apenas ilustrações, e todas elas com uma atmosfera extremamente pesada e, claro, com muito estilo, não tem como não ter uma baita experiência acompanhando essa obra. E é por isso mesmo que ela merece essa posição. Inclusive, a série foi relançada recentemente em belos encadernados da JBC. E o filme está, bom, pelo menos até o momento, disponível na Netflix. A gente nunca sabe o que tem na Netflix amanhã, mas até o momento está lá. Ok, agora estamos entrando nos maiores de todos. E seria quase um crime a gente falar sobre as grandes artes dos mangás e não falarmos do trabalho do Yusuke Murata. E detalhe, o One Punch Man já entra na lista de uma forma bem curiosa, porque ele consegue estar nas melhores artes da história dos mangás e também nas piores. É tipo ser palmeirense e corintiano ao mesmo tempo. Pra quem não entendeu, One Punch Man começou como uma webcomic criada pelo mangaka de pseudônimo One, no qual ele postava em um fórum e as pessoas iam lá, liam, comentavam. E eu sei que vai ter algumas pessoas defendendo, tipo, ah, mas essa arte tem todo um estilo. Cara, ela é ruim. Mas entenda que ela é ruim, cara. É a visão do artista que... Cara, é terrível. Olha isso. Olha isso aqui. Agora compara com isso. Mas, para alegria de todos, o texto era excelente. E tendo compreensão disso, a Jump entrou em contato com o One e quis comprar a história, mas apenas se colocassem outro desenhista para fazer o mangá. O criador topou e literalmente chamaram um dos melhores nomes do mercado, Yusuke Murata, que já havia trabalhado como ilustrador de uma série chamada Eyeshield 21, uma obra sobre futebol americano, com um traço, bem, maravilhoso. Aliás, abre nota aqui. Eu nunca sei muito bem como lidar com isso. Eu devo falar Eyeshield 21, assim, meio inglês, meio português? Eu sempre acho que isso soa meio esquisito. Eu deveria então falar Eyeshield 21, por algum motivo eu também acho que isso soa esquisito. Bom, mas isso não vem ao caso. O ponto é, provavelmente ninguém possui um traço de mangá shonen tão impressionante quanto o Murata tem. O cara é tão bom que ele inclusive faz ilustrações por hobby de outros mangás como Dragon Ball e One Piece. E acredite ou não, fica ainda melhor do que o original. As poses e o design do qual ele faz são todos muito bem realizados, bem inspirados nas HQs norte-americanas, onde temos personagens bem fortes e com roupas ridículas. Ah, não temos heróis com roupas ridículas? Que absurdo! Como se atreve a Polka Dot Man? Não tenho mais nada a acrescentar. E agora uma coisa que a gente não podia deixar de dar um destaque aqui. As cenas de ação que ele faz estão entre as melhores que eu já vi em um mangá em toda a minha vida. Sem exagero. Existe uma coisa que até hoje eu apenas vi em One Punch Man. E se alguém aqui conhece isso de alguma outra obra, por favor, me recomendem. Eu estou falando de como o Murata literalmente consegue fazer uma animação dentro de um mangá. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu vou tentar explicar melhor. Uma coisa que eu noto que alguns grandes mangakas conseguem trabalhar e outros não, e essa crítica é extremamente válida para quadrinhos norte-americanos também, inclusive eu acho que isso ocorre com mais frequência em quadrinhos norte-americanos, é a fluidez entre uma imagem e outra. Em muitas obras, os atores simplesmente buscam mostrar os personagens em situação A ou B, da melhor forma possível, ou da forma mais natural possível. Mas nem sempre uma imagem acaba casando perfeitamente com a que vem logo a seguir. Os grandes desenhistas trabalham isso de uma forma muito mais orgânica, e assim os personagens surgem de uma forma mais natural. Eles se movimentam de uma forma mais natural e a narrativa segue de uma maneira mais natural. E por consequência eles aparentam estar muito vivos, estar mais vivos dessa forma. Um mangaka que trabalha isso muito bem
é o nosso querido Akira Toriyama em Dragon Ball. Para quem já leu o mangá de Dragon Ball, uma imagem casa perfeitamente uma com a outra, e quando você lê o mangá de Dragon Ball, você tem aquele sentimento de dinamismo, porque o desenho do Toriyama é muito bem executado nas páginas do mangá de Dragon Ball. Mas One Punch Man leva isso a outro. Se você ver os quadros, principalmente durante as cenas de ação, uma imagem segue a outra quase com um frame de animação. É algo semelhante como se tivéssemos vários desenhos e folhas de papel e as folheássemos rapidamente. Sabe quando você está na escola, faz aqueles desenhos na parte de baixo do caderno, vai movimentando para criar aquela animação de Stickman? Então, isso tem no mangá do One Punch Man. Realmente deve ser o melhor storyboard para um anime já feito. Uma imagem vai seguindo a outra com uma fluidez tão grande que, como foi dito anteriormente, é praticamente o storyboard de um anime. E agora eu pergunto com toda a minha fúria aqui, se o mangá já está praticamente animado, por que a animação da segunda temporada de One Punch Man foi aquela porcaria? Mas ok, vamos pro próximo. Leia One Punch Man. E melhor ainda, assista o Mob. Mob também é de criação do One e é sensacional. O Mob é muito bom, assista o Mob. Ok, agora a arte de mangá chegou praticamente em um outro patamar. Berserk é praticamente um Wars concurso. É praticamente impossível fazer uma lista das melhores artes dos mangás, dos quadrinhos, da pintura clássica renascentista, de pichações de banheiro de faculdade e não ter alguém falando do quão incrível o traço de Berserk. Sim, é inegável, Kentaro Miura é um gênio. Era um gênio. Como muitos de vocês devem saber, Kentaro Miura faleceu no dia 6 de maio de 2021, aos 54 anos, de uma dissecção da aorta, deixando sua grande obra infelizmente inacabada. O que será de Berserk ainda não sabemos, mas o fato é que o mestre Miura deixou para trás uma das obras mais incríveis e mais bem feitas da história dos mangás. A única certeza que teremos para o futuro é que Berserk sempre estará lá, pois uma obra dessas está merecidamente imortalizada na história, assim como também sempre estará o nome de seu criador. Bem, vamos falar agora do mangá em si. Todo mundo conhece Berserk pela sua violência, pela sua brutalidade, pela sua série pavorosa de 2016. Sério, que diabos é esse Guts andando? Mas Berserk não é apenas isso. Nunca foi. Além da história ser sensacional, Berserk é maravilhosamente bonito. Nenhum traço na história dos mangás conseguiu ter tantos detalhes em seus personagens ou cenários. Sério, preste atenção em cada quadro, principalmente nos últimos volumes publicados. É surreal. Para quem quiser acompanhar a série desde o começo, vai se deparar ali à primeira vista com um bom traço. Muito bom, inclusive. Mas a forma como ele vai melhorando com o decorrer das histórias é algo quase que assustador. Você chega até a dizer para si mesmo, ok, esse é o limite. Não tem como essa história ficar mais bem desenhada. Você compra o próximo volume, repete a mesma coisa e assim segue a vida dos leitores de Berserk. Muito porque às vezes esquecemos que falamos isso. Meu Deus, eis um mangá que adorou fazer pausas em suas publicações. Eu comecei a ler Berserk com 16 anos e hoje eu tenho... Ok, melhor não falarmos sobre isso, eu vou entrar em depressão. Mas verdade seja dita. Se foi para manter esse nível de qualidade na obra, então certamente valeu a pena esperar. Alguns detalhes de Berserk deixam tudo ainda mais impressionante. Primeiro que conforme o traço vai melhorando, detalhes dos quais representam a evolução do personagem vão ficando cada vez mais aparentes. Veja o Guts nos primeiros números, jovem, arrogante, cheio de energia, e depois o reveja no último número. Quase não parece a mesma pessoa. Cansado, maduro, um guerreiro que passou pelo verdadeiro inferno. E essas mudanças são progressivas, ficando cada vez mais destacadas ao acompanhar da narrativa. Bom, você ainda não se impressionou? Então repare que o Guts se machuca muito durante a história. Tipo, muito. Sério, ele é o Rock Balboa dos mangás. E cada um desses cortes deixa uma cicatriz em seu corpo. E o cara conseguiu memorizar onde e quando ocorreram esses ferimentos. E ele fica ali, estampado na carne do personagem. Ou seja, cada cicatriz do Guts, em algum momento você viu acontecer no mangá. Eu não estou falando de 5 ou 6 cicatrizes, mas de dezenas. Outro detalhe a ser destacado são os monstros. Realmente parecem seres vindos de um pesadelo.
e a forma como a narrativa segue diversas vezes, muito devido à arte e à história, você realmente se sente preso em um pesadelo. É incrível o quão influente esse mangá acabou sendo. Eu realmente acredito que Parasite foi muito influenciado por Berserk, assim como os jogos da série Dark Souls. Berserk é dono da arte mais impressionante da história dos mangás. Mas aí fica uma dúvida. Se Berserk tem a arte mais fantástica da história dos mangás, por que o vídeo não se encerra por aqui? Simples, jovem Padawan. Porque existe uma arte ainda superior ao fantástico. E a arte mais bonita da história dos mangás é... Crayon Shinchan. Brincadeira, é Vagabond. Não tinha como escolher outra arte para encerrar esse vídeo. Desenhado por Takehiko Inoue, criador de séries icônicas da história dos mangás, como Slam Dunk e Rio, a perfeição presente no traço de Vagabond está acima de tudo que eu vi em toda a minha vida. Para quem não sabe, Vagabond é uma série de mangás, da qual infelizmente não foi finalizada, passando já por um longo hiato. É sério, fãs de Hunter x Hunter, vocês não fazem ideia. Assim como infelizmente também nunca recebeu uma série animada, o mangá conta a história de Miyamoto Musashi, grande espadachim andarilho da história japonesa. A história de Vagabond não é necessariamente baseada em uma história real, não sendo assim algo necessariamente biográfico, mas algo baseado em uma série de 3 livros, escrita por Eiji Yoshikawa, chamada A Terra, a Água e o Fogo, O Vento e o Céu, As Duas Forças e a Harmonia Final. Inclusive, esses livros foram emprestados para Inoue por um roteirista de uma revista chamada Morning. E outra curiosidade, a princípio o criador de Vagabond estava um pouco preocupado com relação à fidelidade e adaptação do mangá original, porque ele queria mudar para ser uma obra realmente sua. A tranquilidade só veio quando o próprio filho de Eiji Yoshikawa, Eimei Yoshikawa, o disse: "Gostaria que você fizesse do jeito que mais gostar." Toda essa informação está presente em uma entrevista de Inoue para um correspondente japonês da Conrad, Shikao Shiratori, publicado no mangá número 9. Vagabond não se trata simplesmente da história de um espadachim, mas a busca de um homem por sua própria humanidade, algo com a passagem de um animal selvagem para um verdadeiro mestre. A beleza e delicadeza do traço, tanto dos personagens quanto dos cenários, é algo diferente de tudo que já foi feito nas páginas de um mangá. É quase algo que possui uma presença espiritual da forma sob a qual é retratado. A beleza, a grandeza e a vida da natureza, perfeitamente espalhadas com os personagens. É algo que não está ali simplesmente com o intuito de ilustrar uma história, mas de acrescentar a ela. Muitos podem até argumentar que a arte de Kentaro Miura em Berserk é mais fantástica e espetacular, e de certa forma isso é verdade. Mas o sentimento emanado a cada quadro de Vagabond é algo que não pode simplesmente ser colocado em palavras, mas sentido por aqueles que o lerem, tendo o produto ali em mãos. Enquanto Berserk possui toda uma característica épica em suas páginas, Vagabond possui vida, sendo possível sentir essa energia a cada traço, onde o peso da mão de Inoue se faz presente. Outra vantagem de Vagabond é que na maioria dos casos podemos perceber a evolução da arte em quase todos os mangás. Muitas vezes começando simples e ficando cada vez mais belo. Vagabond nunca deixou de ser belo, sendo absolutamente maravilhoso desde o princípio. Vagabond perfeito quando é calmo, quando é filosófico, quando é triste, quando é engraçado, quando é violento. Eu fortemente recomendo para todos aqueles dos quais ainda não leram essa série. Corram atrás dela e chequem por si próprios. A série foi primeiramente publicada no Brasil pela Conrad, e hoje foi relançada pela Panini. Ambas as traduções, inclusive, são excelentes. Vagabond não é apenas o mangá mais belo do qual eu já li. Foi também um dos, se não o melhor, dos quais eu já tive em mãos. E a arte não é simplesmente fantástica. Ela é viva. Ela é uma verdadeira obra de arte. É preciso conhecer a humilhação da derrota para saber o valor da vitória. Da mesma forma, não é possível saborear a vida sem enfrentar a morte. Felicidade é ser grato por tudo aquilo que se possui agora. Parece fácil, mas é complicado. Parece complicado, mas é simples. Uma obra é feita com a ajuda de vários outros elementos. Um bom filme incentiva a criatividade. Sem uma boa música, é impossível se concentrar horas e horas na frente de um papel. Conhecer o trabalho de outros colegas de profissão, feito com carinho, torna-se um grande incentivo.
Depois que lançamos um trabalho feito dessa forma, chegam as vozes dos leitores que sentiram algo a mais. Essas vozes me dão coragem para continuar a criar obras cada vez melhores. E essa foi a nossa lista das melhores artes dos mangás. Eu sei que tem muita arte boa que ficou de fora, que deve ter muita gente surtando com isso, mas quem sabe um dia a gente não faz uma segunda parte. E coloca aqui, por exemplo, a arte de Jojo, que é espetacular e não deu para entrar nessa lista, mas eu tenho certeza que vocês devem ter pensado em várias artes que não apareceu por aqui. Então compartilha nos comentários, fala quais artes vocês acham que deveria ter colocado nesse vídeo. Fala aí, daí fica a indicação para mim ler também. Agora, galera que chegaram ao final do vídeo, por favor, colabore com o nosso trabalho, deixa um like aí pra gente, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino e a gente se vê no próximo vídeo.